Há algumas semanas atrás eu postei um vídeo e um texto correspondente sobre os entraves na sessão psicanalítica. Aquelas complicações que de alguma forma nos impedem de entender com profundidade, nos tiram da sessão, nos dificultam o entendimento do material, ou nos aborrecem ou nos distraem e assim sucessivamente. E lá naquela ocasião eu estabeleci uma relação com a identificação projetiva, a inoculação no analista de alguns aspectos do paciente que de alguma forma impedem que o analista trabalhe e pense com liberdade, por submissão a esses aspectos introjetados, às vezes até com uma certa violência no psiquismo do analista. Hoje eu vou falar sobre um tipo especial de impasse, descrito por Horácio Echegógia, num trabalho que ele publicou na Revista de Psicanálise da Associação Psicanalítica Argentina, em 1976, onde ele faz um pequeno ensaio sobre o tema do impasse e trata de estabelecer uma relação. Como um bom ensaio chega a propor ou sugerir uma etiologia, digamos assim, para esses aspectos que de alguma forma dificultam o trabalho do analista na sessão em determinado, ou no tratamento psicanalítico em determinadas ocasiões. O impasse, como o próprio nome diz, é um beco sem saída, é um momento no tratamento do paciente em que nós não encontramos uma forma de ajudar o paciente. Ele é absolutamente silencioso, o analista não percebe, o paciente também tampouco se dá conta, o tratamento em princípio se dá de forma normal, o paciente vem, associa livremente, o tratamento anda, entre aspas, normalmente, o analista interpreta e o processo não avança, não anda. E tampouco retrocede, ou seja, fica um chove não molha, um faz de conta, um como se tudo tivesse ocorrendo normalmente, mas na verdade nada acontece. Há uma paralisia do processo analítico e o paciente cumpre com todas as prerrogativas, o analista cumpre com seu papel, mas nada acontece. O paciente não evolui, não melhora, digamos, fica estancado, mais ou menos no mesmo durante um tempo bastante grande. Isto nos faz pensar que tem algo se gestando naquele momento no tratamento que faz com que todo o processo de elaboração de conflitos, tomada de insight e tudo mais, não aconteça como de alguma maneira nós esperaríamos. Ou seja, os mecanismos de defesa do ego, de alguma forma, impedem que o trabalho do psicanalista e o próprio trabalho elaborativo do paciente se dê de forma normal. Mas formalmente tudo está dado, é um tratamento comum e silvestre, como todos os outros tratamentos. Só que nada acontece, o paciente não evolui, não segue adiante o seu trabalho de melhorar, de tomar consciência e resolver situações internas, se desorganizar e se organizar de novo numa nova ordem e assim por diante. Então é um tratamento que se confunde com impasse, porque o próprio tratamento é um impasse, é algo que não se sucede, não acontece, não se dá. E essas questões, de alguma maneira, entram no diagnóstico diferencial das complicações que muitas vezes acontecem no tratamento. Por exemplo, complicações metodológicas, complicações no próprio processo de elaboração do paciente e as da contratransferência, onde aí sim entra a identificação projetiva. Mas não necessariamente será isso, poderá ter esses elementos, entra no diagnóstico diferencial, mas não necessariamente é exatamente isso. De tal maneira que é preciso olhar, examinar, é preciso tomar uma certa distância daquela circunstância para poder entender com mais propriedade, com mais profundidade. É uma situação silenciosa, de difícil diagnóstico, porque se confunde com o processo da análise em condições normais. E, na verdade, nada de normal tem naquele processo porque ele não anda, ele não melhora, ele não evolui. Muitas vezes o diagnóstico é feito pelo próprio paciente quando ele reclama ou chama a atenção para o fato de que ele está igual, de que os familiares dizem que ele está igual, que ele não mudou, que ele não muda, ou que o próprio terapeuta de alguma forma se dá conta de que tem algo estancado naquele processo e que o tempo passa e as coisas não acontecem como com os demais pacientes, ou como ele esperaria que acontecesse de alguma forma. Então isso chama a atenção do terapeuta e demanda de alguma forma que ele se interesse por aquele aspecto, aquele paciente em especial. Às vezes esse tipo de complicação evolui para a interrupção do tratamento. O tratamento, os dois concluem que já venceu, já viram tudo que tinham que ver, já não há um interesse maior em seguir se analisando, porque fica uma água morna no tratamento,
nada acontece a partir daquilo que se evoca durante a sessão e, às vezes, erroneamente se interpreta, então, como o fim do tratamento. Então, se trata de um encerramento e o paciente vai embora com aquelas dificuldades sem serem resolvidas. Não há uma atitude investigativa maior. Alguns autores, por exemplo, sugerem que esse tipo de coisa tem que ser vencido com energia, com força, com perseverança, e algo disso nós tratamos lá quando falamos dos entraves na sessão psicanalítica, que exige que o analista se dedique, olhe, seja perseverante, se supervisione, que faça uma autoanálise daquele paciente naquele momento ou depois que termine a sessão, repense o material, repense o analista, converse com um colega, supervisione e assim sucessivamente. Ou seja, que o analista não desista do paciente, não desista de entender o que está se sucedendo dentro daquela sessão complicada. Então, esse esforço, digamos assim, levaria que em determinado momento o analista pudesse ter um fio condutor, uma ideia, um princípio, uma suspeita, digamos assim, que permitisse ele pensar em voz alta e a partir daí envolver o paciente na solução, encontrar novas vias de compreensão que corrigisse a técnica e corrigisse o entendimento daquele material que está ali a meio caminho, oculto, submerso ou por trás de uma penumbra de faz de conta que seria o cumprimento das normas de um tratamento analítico. Vem, paga e associa, cumpre o horário, então isso seria um tratamento. Só que não, às vezes não, o paciente vem, associa livremente, paga e cumpre os horários e o tratamento não anda. A respeito disso que nós estamos pensando agora com um pouco mais de profundidade. Etiegogem, nesse ensaio, faz referência a 3 aspectos importantes que ele considera que são determinantes nos impasses graves que de alguma forma impedem que o analista tenha um conhecimento melhor, se resgate, entenda o material que está por trás. Um é o acting out, que já tinha sido descrito por Freud lá em 1914 e que Etiegogem diz que aquilo que não é recordado, que não é pensado, que não é falado, se atua, portanto não se consegue de alguma forma entender o que está por trás. Se for por identificação projetiva, o analista vai atuar e sem a consciência do que ele está dizendo ou fazendo, e também o paciente de alguma forma defensivamente vai tratar de se esquivar, o ego do paciente vai tratar de se esquivar daqueles conteúdos que ele não pode pensar porque são complicados, traumáticos ou conflitivos para ele, atuando, dramatizando na sessão. A outra questão é a reação terapêutica negativa, também descrita por Freud, onde o paciente de alguma forma, por sentimento de culpa, vai entrar em conflito, digamos assim, vai se distanciar, vai estancar o processo elaborativo, vai se rebelar frente às modificações, às melhorias que fez, e isso também vai levar a um estancamento do tratamento ou do andamento da terapia, na medida em que não se pode mais pensar com profundidade, ele se rebela, aparecem sentimentos hostis, a bronca dos objetos internos dirigidos à relação transferencial, o analista fica externo, se corre, se retira um pouquinho para defender o setting, digamos assim, analítico e não permitir que essa perturbação toda chegue muito forte na relação, para que não exista grandes irrupções de afeto e o tratamento se interrompa de uma hora para outra sem uma grande compreensão. Então ele fica naquele tênue equilíbrio de manter uma distância suficientemente eficiente como para impedir que o paciente rebente com o tratamento impulsivamente, mas sem poder dizer grandes coisas, ou dizendo o mínimo possível, esperando o momento adequado para dizer e tudo mais. Então isso também leva de alguma maneira a uma certa paralisia de todo o processo elaborativo do paciente. E a reversão da perspectiva de Bion, que é aquele contrato que o analista faz com o paciente analítico de trabalhar em prol do material inconsciente do paciente e que, paralelamente, em silêncio, o paciente faz tudo ao contrário. Faz um distrato, digamos. O contrato que o paciente fez com o analista não é exatamente igual ao contrato que o analista fez com o paciente. Então há um desacordo contratual, digamos assim, entre o paciente e o analista, onde o paciente não vai cumprir com aquelas normas pré-estipuladas, digamos assim, através do acordo de uma terapia analítica. Então o paciente não vai colaborar, faz de conta que colabora, mas não colabora. Ele põe em dúvida, nega, ele não aprofunda, não oferece material, não associa livremente o suficiente para poder seguir investigando e assim sucessivamente. Mas ele cumpre, ele vem, ele paga, ele associa livremente, ele é cumpridor. Formalmente ele se trata, só que não se trata.
E Etigoyen chama atenção por uma coisa muito importante. Ele diz que, na verdade, todos esses mecanismos que nós descrevemos, o acting, a RTN, a reação terapêutica negativa, a reversão da perspectiva de Bion, todos são mecanismos de defesa do ego. Só que, nesse caso, eles estão usados como uma estratégia do ego para não seguir adiante com a compreensão do material. Então, é muito mais que uma defesa. O novo nesse ensaio, justamente essa ideia de que existiria essa função, digamos assim, dentro do ego, de que em alguns momentos o ego não só defensivamente se protegeria, mas montaria uma estratégia para impedir, para entravar, para impedir que o raciocínio psicanalítico seguisse afundando, a análise seguisse desvendando e aprofundando determinados aspectos mais complicados da personalidade do sujeito. Então esse é o elemento novo que o Etigoyen traz nesse ensaio, bastante interessante para pensar, que de alguma maneira nos leva ao tema da técnica, que é o que nós gostamos de fazer aqui. Não é um problema psicopatológico, não é da psicopatologia, mas sim da técnica. Ou seja, isso tem que ser revertido no campo da técnica. O analista tem que encontrar um jeito de se desencaixar dessa dinâmica e entrar, por outro lado, desativando, desarticulando esse mecanismo do ego e interpretando, mostrando para o paciente a dificuldade que o ego tem de se enfrentar com determinados conteúdos que estão por trás disso, utilizando essa modalidade defensiva, criando uma estratégia de impedimento, de imobilização, de paralisia do tratamento, sem dizer que está sendo paralisado. Continua tudo como se fosse normal, só que não é normal, não funciona, não anda, não evolui, não melhora, não nada. Então esse era o nosso vídeo de hoje, bastante técnico e aqui uma coisa bastante interessante, nova. Para alguns, não para todos, evidentemente, quem trabalha com técnica psicanalítica, estuda e revisa artigos, evidentemente isso não é novo, mas de alguma maneira é um elemento a mais para que nós possamos pensar com mais profundidade sobre as dificuldades que surgem no consultório, nas sessões dos nossos pacientes no cotidiano, e que nós não somos infalíveis, e vez por outra estamos colocados dentro de uma situação que pode ser, normalmente não acontece no início do tratamento, mas do meio para o fim, vão surgindo situações complexas que exigem também soluções mais complexas da nossa parte. Aí entra o tema de conhecer com profundidade os autores, aquilo que foi descrito, as propostas, as variáveis que vários autores foram colocando aí ao longo dos tempos e que nos ajudam como ferramentas nas horas difíceis. Feijão com arroz, aquilo que funciona no dia a dia, vai bem, nós interpretamos com facilidade, descobrimos com facilidade. O problema é quando surgem essas complicações mais sutis, mais engenhosas do psiquismo do paciente. Aí exige também de nós uma certa engenhosidade que vem dos colegas que estudam, aprofundam e se especializam em determinados temas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo um pouco mais longo, porque o tema também é um pouco mais complexo. Enfim, espero que tenha sido do gosto de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.